Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o mundo espiritual, sobre o projeto humano e a tendência do adversário de tentar obstruir a tua vida de forma indireta, porque diretamente dificilmente ele aparece para você. Então simplesmente existe uma força no universo que já foi vulgarmente chamada de Lei de Murphy, que consiste em quando tudo está bom ou está bem para você, acontece alguma merda. Então simplesmente você vai entender hoje o conceito disso. Mas eu quero que você que chegou até agora, a proposta do vídeo é o seguinte: você que escolheu assistir esse vídeo, você que decidiu absorver conhecimento, não importa se a miniatura do vídeo seja uma miniatura de podridão, muitas vezes nós temos que enfiar a mão na lama para tentar socorrer as pessoas. Então acostume-se com isso. Não importa, você que veio aqui, você sairá com conhecimento. Então escuta com atenção. Existem duas maneiras de você poder descrever o universo: através de frequências e através de vibrações. Tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você vê são frequências. A luz vermelha, a luz verde, a luz azul são determinado tipo de frequência que, se fossem alteradas, as cores mudariam. E o universo, ele é constituído de vibrações. Do mais singelo sim e não, ser ou não ser, até o mais complexo design inteligente por trás da vida humana e do universo que você conhece. Então simplesmente nós podemos descrever o universo com frequências e vibrações. Inclusive existem passagens bíblicas sobre isso, tá? E você encontra mais sobre esse conteúdo no primeiro link na descrição. Recomendo que você aprenda. Mas escute com atenção uma coisa que eu quero falar para você. O universo é frequências e vibrações. Adivinhe só o que é mais sagrado no reino espiritual. Tirando a conjectura Deus, tirando a conjectura Messias, tirando a conjectura Cristo, o que é mais sagrado no reino espiritual? Será que é uma mansão é sagrada no reino espiritual? Será que alguma roupa é sagrada no reino espiritual? Será que Deus se importa com a sua roupa ou com algum bem material no céu? O que é mais importante no céu? Lembre-se que você precisa tirar da equação o ser vivente. Tirando o ser vivente, o que é mais importante no céu? Eu vou explicar para você. Tem passagens profundamente bíblicas sobre isso. E claro, em diversas religiões. A música, a sinfonia, a vibração é o mais importante do universo. Albert Einstein, Nikola Tesla já falavam e prescreviam sobre isso. A música, a questão de vibrar, é até mesmo uma virtude. O corpo vibra quando está vivo. Então simplesmente a coisa mais importante no universo é a música, é a palavra. Por isso que os pastores dessas igrejas e denominações falam a seguinte frase: a palavra tem poder. Não só na crença cristã, mas se você pegar, por exemplo, se você ficar falando, você mesmo ficar falando: eu tô doente, eu tô doente, eu tô com problema, eu tô com tal doença. Se você falar isso todo dia, você adoece. Todo dia. Experimente você durante 30 dias colocar na tua cabeça que você está doente. Ninguém tira. Por isso existem os remédios chamados placebo. Uma palestra do Dr. Laí Ribeiro, falo para vocês que o meu hobby é palestra, dada em 2016 a uma emissora de televisão, ele falou o seguinte, explicando para as pessoas o poder da mente. O Dr. Laí Ribeiro falou o seguinte, que quando ele estava trabalhando no hospital, tinham duas senhoras que não dormiam, tinham problemas crônicos, problemas que não importava qual remédio dava, elas não dormiam.
E ele teve a oportunidade de acompanhar essas duas senhoras de perto. Então, ele começou a criar algo que nós falamos de conjectura na mente, tá? Que fez com que essas senhoras tivessem um brilhante resultado que você vai ouvir agora. Então, essas senhoras não dormiam, tinham problemas crônicos com insônia. O Dr. Lai Ribeiro toda vez chegava no quarto e falava com as senhoras: olha, acabaram de descobrir uma fórmula milagrosa, um remédio muito bom, que não tem efeitos colaterais, que faz qualquer pessoa dormir, e é excelente, e já estão fabricando e logo vai estar aqui no Brasil em pouquíssimo tempo. Falava com as senhoras, e aí essas senhoras começavam a ter esperança. Aí chegava no segundo dia, o Dr. Ribeiro falou: nossa, o remédio já foi encaminhado, a Anvisa, não sei quem, já falou que vai sair, e que não sei o que, e é uma vitória. E as mulheres cada vez mais criando um hype, criando um estereótipo, algo brilhantismo em cima daquilo. E o Dr. Ribeiro todo dia falando a mesma coisa. E tá chegando no Brasil, e o hospital conseguiu importar uma remessa, e o pessoal que usou no outro hospital, já todo mundo conseguiu dormir. E aí ele ficou. Até chegar no último dia. Falou assim: ó, amanhã esse remédio tá aqui, glória! E as mulheres ficaram emocionadas. Aí quando chegou o remédio, o Dr. Ribeiro chegou com 2 comprimidos e entregou às 2 mulheres. Cara, é muito engraçado isso. E as 2 mulheres beberam, né, a água com comprimido e dormiram e nunca mais tiveram problema. E aí dos estagiários que estavam com o Dr. Lai Ribeiro perguntou: mas o que você deu para essas mulheres? A gente dá todo tipo de remédio aqui, elas não dormem. Aí o Dr. Lai Ribeiro falou assim: eu dei foi esperança, né? Então o remédio era placebo, não tinha nada, era farinha. Só que ele fez tantas mulheres acreditarem que aquilo ali era a solução, que elas tomaram aquele remédio e pararam com o problema. E aí começaram a dar placebo. Isso sim é uma das inúmeras histórias. Então você vê muitas vezes a pessoa chega no hospital. Olha que coisa louca. Eu falo de experiência própria. Muitas pessoas chegam no hospital, o médico manda dar soro, água com sal, um pouquinho de açúcar. E a pessoa melhora. O cara chega com dor de cabeça. Ai, doutor, eu tô com problema, doutor. Eu não aguento mais, eu não sei o que, tô com dor. Aí ele fala assim: eu vou dar um remédio pra você, mas vamos tomar um soro primeiro. Aí bota na mesa, a pessoa fica parada tomando soro. O cara volta e aí? Ah, passou. Água, sal, açúcar. O puramente placebo, só não tá escrito placebo. Então você vê, por exemplo, que eu sei que infomédico vai encher meu saco aqui, né? Mas puramente, muitas das vezes o soro resolve. Então você vê que muitas coisas estão na nossa cabeça. Muitos dos nossos problemas são condicionados por nós mesmos, sem a gente perceber. Às vezes não existe problema, a gente está criando problema. A gente começa a criar uma tempestade no copo d'água, a gente cria problemas. E para você ver o potencial da mente, é importante falar para você. Então, o que vai fazer com que você mude a sua mentalidade é você mesmo. É você reprogramar a sua mente. Então você que assistiu até aqui, eu ensinei para você o poder da mente de uma palestra do Dr. Lai Ribeiro. Para você não sair daqui sem conteúdo, mas calma que tem mais conteúdo para você. Eu vou falar para você agora sobre a arte da guerra Sun Tzu, de uma experiência com as melodias. Você já aprendeu que o poder da palavra, né? A palavra tem poder. Isso é comprovado filosoficamente, é comprovado através da crença religiosa e, como você viu a palestra que eu citei de Dr. Lai Ribeiro, cientificamente. Por isso que existe placebo. A palavra tem poder. Se o médico falar que está dando um remédio para a pessoa e for farinha e a pessoa acreditar plenamente, ela cura. Já foi comprovado. Então, simplesmente, por isso que existe placebo. Tá? Me perdoe se a palavra não for essa, tá? Mas existe um remédio que é falsificado, aquele que é só farinha. Tá? Então a palavra tem poder. Nós estamos falando de universo de frequências. Agora eu vou falar a segunda parte para você. Para você que chegou no vídeo, você aprender, você ter conhecimento. Importante você ter conhecimento. Existe um livro chamado A Arte da Guerra Sun Tzu, que descreve as batalhas que foram feitas no Japão. Tá? É importante você entender sobre isso para você adquirir experiência. Você sabe por que existe... olha que coisa louca. Você sabe por que numa guerra... Hoje em dia a gente tem tanque de guerra, tem avião, tem espaçonave, sei lá o que tem hoje em dia. Só que no passado não era assim. Era cavalo, carroça
E mal tinha uma bazuca, né? O canhão. Mal tinha, era a espada. Por isso que tem aquele filme Último Samurai, que conta a história que estavam substituindo as espadas por armas de fogo. Mas no passado as guerras era pó e pedra, era arco e flecha e espada. Então o que acontecia na guerra no passado? Eles colocavam uma pessoa no batuque, tá? Então, por exemplo, tinha uma pessoa que ficava andando na guerra, ela andava mais ou menos 3 milhas, 4, 5 quilômetros de distância, às vezes até menos do que isso, dependendo da região, do espaço demográfico, e ficava tocando batuque. Tum-dum, tum-dum, tum-dum. Pra quê? Ela e mais algumas pessoas, no mesmo ritmo. Pra quê? Duas coisas. Primeiro, para eles se informarem que na frente poderia ter um inimigo ou não, e aí conforme tivesse o inimigo, ou a batida ia parar, ou simplesmente a batida ia mudar. Então eles conseguiam ter essa informação a uma longa distância e poder se antever. Agora, mas o principal motivo da batida não é esse. Não era o cara na frente. O principal motivo da batida a 4, 5 km de distância ser tum-dum é uma frequência que gerava medo. Então, por exemplo, o Sun Tzu na Arte da Guerra, ele descobria onde ficava o acampamento do inimigo e falava para o soldado tocar um determinado tipo de frequência batida. É como eu digo para você, me desculpe a tua crença, mas a verdade tem que ser dita. Você não vai ver no terreno de macumba violino. Não vai ver, você pode ver batuque, mas violino você não vai ver. É praticamente possível. Então o que acontece? Esse tipo de batida no reino espiritual é muito forte. Por exemplo, o adversário, coisa ruim que eu não quero falar o nome feio na minha casa, é dito no Apocalipse, é dito em João, se não me falha a memória, ou Isaías, que tocava-se os tambores. Ele era o cara, ele era o maestro da música. E quando ele chegava, tocava os tambores. Então o tambor assim, nunca foi uma referência muito boa, é trazida junto com os anjos caídos. Tá? Então assim, um dia eu explico mais detalhadamente sobre isso para você. Mas basicamente, ele ficava tocando os tambores para dar medo nos inimigos. E Sun Tzu descobria onde ficava o acampamento do inimigo, né? E quando o inimigo ia dormir, ele ficava botando umas 3, 4 pessoas tocando tambor. Um determinado tipo de frequência. E se você ler o livro A Arte da Guerra, você vai perceber, não é dito no livro, mas você vai perceber, toda vez que tocava tambor, o inimigo tinha medo. Porque tem um determinado tipo de frequência que dá medo. Então ficava tum-dum, tum-dum, e dava medo. E aí o inimigo ficava apavorado. E não sabia de onde que vinha, se armava e não tinha nada, era medo. Então a batida provocava medo. E tanto no filme quanto no livro do Último Samurai, que descreve a história da migração das armas, né, de espadas para canhão, para armas de fogo, tem uma filosofia de batalha japonesa que é o seguinte. Uma filosofia é o seguinte. Antes de começar uma guerra, eles faziam um discurso. O general, ele chegava, né, a tropa ficava parada, e o general ele ia na frente da tropa e fazia um discurso. E tinha que ser um discurso emocional, tinha que ser um discurso inspiracional, tinha que ser um discurso que aflorava o sentimento das pessoas. Então, antes de começar a guerra, o general falava. Por exemplo, você vai ver inúmeros filmes de guerras antigas. Tem um com o Mel Gibson, eu não lembro o nome do filme, que ele fala sobre liberdade. Mas qualquer filme antigo que você pega, que retrata verdadeiramente a guerra, qualquer filme antigo sempre tem um discurso antes da guerra. É necessário. Se você mandar 10 mil soldados batalhar sem propósito, eles não vão vencer a guerra. Então naquela hora ali o cara promete, você tem que estar vivo pra você voltar pra você ver seu filho, pra você voltar pra você ver sua esposa, você precisa vencer essa batalha, não sei o quê. E vão falando, e de maneira inspiracional. E não é dito tanto nos filmes, mas quando o general fala, tem um certo tipo de melodia. Não é batuque, senão não consegue falar, mas tem um certo tipo de melodia. Então o general, ele transmite isso. Inclusive, o motivo do general estar em cima do cavalo é porque o campo eletromagnético do coração do cavalo é muito maior do que o campo eletromagnético do ser humano. Então a pessoa que senta em cima de cavalo, ela se sente bem. Porque o cavalo tem um campo eletromagnético muito bom. É um animal que está inserido na biodiversidade, que está no seu habitat normal, que é a natureza, e está feliz, não tem objeções, não tem ali. Então, quando o ser humano monta em cima, se sente bem. Qualquer pessoa que monta em cavalo, como monta em cima do cavalo, se sente bem. Por quê? Porque tende a transmitir o campo eletromagnético, que já falei nas aulas passadas aqui.
Então o general fica em cima do cavalo, se sente bem e faz um excelente discurso. E aí o pessoal fica animado para a guerra. Aí entra uma outra coisa na guerra. Eles colocam batuques, não um batuque de tambor, mas eles colocam um tipo de batuque, inclusive pandeiro veio disso também, que é um certo tipo de frequência para guerra. Então todo tipo de guerra, pelo menos no passado, tinha os músicos, vou dizer assim, música, não sei o nome da época, mas pessoas que tocavam a música para o soldado lutar. Então tinha muito disso, o cara ficava tocando, porque isso dava energia, dava ânimo. E aí você vê a extração do potencial do ser humano com música, frequências e vibrações. Falado para Albert Einstein, Nikola Tesla. Você vê o potencial disso por frequências e vibrações. Então quero que você entenda até aqui que o universo ele é muito excepcional, excêntrico. Muito excêntrico. E as coisas são descritas por frequências e vibrações. Por exemplo, na Bíblia, na Antiga Aliança, é descrito, por exemplo, que eles derrubaram um muro com corneto. Tá? Eu vou dizer na palavra corneto aqui, mas podia ser o chofar, podia ser outra coisa. Eles derrubaram o muro. Então, não só isso, como tem guerras que foram travadas por Moisés, entre outras, que tinham o advento da música, do som. Inclusive, não é dito muito na Bíblia, mas, por exemplo, quando se travavam guerras, tinha que ter a presença do Criador antes. Porque se não tivesse a presença do Criador, não tinha aquela virtude, não funcionava. Então tinha que ter alguém ali fazendo um discurso e tinha que ter a música. E esse padrão se repete no povo japonês, no povo chinês, nas guerras que foram traçadas. Tudo, você percebe o padrão de música. A música está presente desde a fundação do mundo. Inclusive na cultura cristã, você vê que o primeiro flautista 5.000 e tantos anos atrás, né, que é o Nome Feio, que era o irmão de Abel. Então acontece o seguinte, a música está presente na nossa vida. A gente tem que saber lidar com as emoções através de frequências e vibrações. É aquilo que eu disse para você no vídeo. No vídeo passado, você pode assistir, meus outros vídeos passados são aulas para você gratuitas, você pode assistir. Que se você estiver perto de uma pessoa estressada ou ansiosa, você vai ficando estressado ou ansioso. Então você tem que saber lidar com as frequências e vibrações. Isso é um processo natural. Tá entendendo? Então o que eu quero que você entenda? Que a frequência e vibração é algo importante na sua vida, que muitas vezes é desmerecido. É importante você entender essa conjectura e você aprender. Eu falei aqui, ó, até esse momento do vídeo agora, você aprendeu sobre a palestra do Dr. Laí Ribeiro, sobre a questão de placebo, sobre a questão de remédios, ok? De mentira, mas que nada mais é do que a nossa mente, tá? Que está condicionada a isso. E você aprendeu sobre o livro da guerra, sobre a questão do uso da música para uma guerra. Para uma guerra ser vencida precisa de música. Por incrível que pareça. Então você já aprendeu o que é importante, frequências, vibrações e a sua mente. Agora, se você conseguir organizar isso, por isso muitas pessoas quando estudam para a prova, botam música. Por exemplo, aqui eu nesse caso aqui estou gravando para vocês, mas eu estou escutando essa música chamada Bravery, tá? De um canal chamado Premium Music. Não agora, mas eu estava escutando, interrompi, vou voltar a escutar. Se você coloca uma melodia, uma certa frequência que você coloca em si mesmo, de música, de melodia, o seu corpo pulsa, o seu corpo vibra, você tem um estado de dopamina dentro do seu corpo, você começa a se sentir muito mais capaz do que você é e você começa a ser um outro ser humano momentaneamente. Então eu quero que você entenda isso. Para a aula de hoje, para a gente poder concluir, a importância dos sons, da frequência e vibração e também do poder da mente. Se você acreditar em algo, verdadeiramente aquilo ali pode se tornar real. Tá bom? Agora deixa eu falar uma coisinha para você, antes de você poder fechar esse vídeo. Eu recomendo que você participe, tá, dessa metodologia chamada 21 dias, frequências e vibrações. É o primeiro link aqui na descrição. Nesse curso eu ensino exatamente o que eu estou te ensinando aqui. Frequências e vibrações. Eu coloco as principais frequências que causam alegria, mansidão, que ajudam você a se concentrar. Você aprende sobre o desenvolvimento humano, você aprende que você não tem que agradar todo mundo, você não tem que ser magro, tem que ser rico, você tem que ser feliz. Então, tudo aquilo que foi tirado de você com medo e calamidade e alarmismo, eu ensino você a recuperar nesse curso,
tá? Dá uma olhada, porque tá tendo uma promoção agora, pode ser que não fique muito tempo, tá bom? Tem um link aí na descrição. Espero que você tenha aprendido sobre essa aula de hoje, tá? E que você que decidiu clicar nesse vídeo pela miniatura, não importa como, você vai ter você absorveu um excelente conteúdo que nos dias de hoje é praticamente impossível aprender, tá bom? Fique na paz.